Título: Hebreus 10, 24 a 25. Ferido pela igreja, e agora? Meu irmão, minha irmã. Se você clicou neste vídeo, é bem provável que esta frase já tenha passado pelo seu coração. Eu fui ferido pela igreja, e agora? Talvez você tenha sido alvo de fofoca dentro da própria comunidade. Talvez tenha sido ignorado quando mais precisava de cuidado. Talvez sofreu abuso espiritual, manipulação, peso de regras humanas colocadas sobre você em nome de Deus. Talvez um líder em quem você confiava caiu em pecado grave, e ninguém lidou com isso de forma transparente. E lá no fundo, uma pergunta começou a nascer. Se é isso que é a igreja, eu ainda quero isso para minha vida? Hoje nós vamos para a Palavra de Deus, especialmente para a Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, para ouvir não a opinião de homens, mas a orientação do próprio Senhor para quem foi ferido pelo povo de Deus. E vamos fazer isso com muita sinceridade, pé no chão, sem romantizar, sem espiritualizar a dor, mas também sem jogar fora aquilo que Deus chama de precioso. Eu quero convidar você a, se possível, pegar sua Bíblia e abrir comigo em Hebreus 10, versículo 24 e versículo 25. Eu vou ler, e depois nós vamos caminhar verso por verso, palavra por palavra, e então trazer isso para a realidade da nossa vida, da igreja brasileira, da sua história pessoal. A palavra de Deus diz assim, em Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos entender o que está acontecendo aqui. A carta aos Hebreus foi escrita para cristãos provavelmente de origem judaica. Eram pessoas que tinham conhecido a Cristo, tinham se batizado, faziam parte da igreja, mas estavam cansadas, desanimadas, sofrendo oposição. Alguns tinham perdido bens, enfrentado perseguição familiar, social, talvez até política. Se você ler Hebreus 10, do versículo 32 ao versículo 39, você vai ver que o autor lembra que eles já tinham suportado muita coisa por amor a Cristo. Alguns foram expostos a afrontas, tribulações, outros se tornaram companheiros dos que foram tratados assim. Eles tinham suportado com alegria o espólio dos seus bens, porque sabiam que possuíam um patrimônio superior e durável nos céus. Mas agora o cansaço bateu. O ânimo começou a esfriar. E, no meio dessa luta, alguns estavam sendo tentados a voltar atrás, a abandonar a fé em Jesus e talvez voltar para o antigo sistema religioso que conheciam, com sacrifícios, sacerdotes, o templo. Por isso, um grande tema da carta aos Hebreus é mostrar que Cristo é superior a tudo. Superior aos anjos, superior a Moisés, superior ao sacerdócio levítico, superior a todos os sacrifícios do Antigo Testamento. O autor quer dizer, se vocês abandonarem Cristo, vocês não estão indo para algo neutro, vocês estão perdendo tudo. Do capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 18, o autor expõe a obra perfeita de Cristo. Ele mostra que Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito, que ofereceu o sacrifício perfeito, uma vez por todas, para sempre. Que, por meio dele, nós temos acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Então, a partir de Hebreus 10, versículo 19, acontece uma transição muito importante. Depois de mostrar quem Cristo é e o que ele fez, o autor começa a mostrar quais são as respostas práticas que Deus espera de nós. Ele diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. E então vem uma série de exortações. Primeiro, aproximemo-nos de Deus com sincero coração. Segundo, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Terceiro, consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar. É aqui que entram os versículos que estamos estudando hoje. Em outras palavras, Hebreus 10, 24 e 25 faz parte da resposta prática ao Evangelho. Porque Cristo fez uma obra perfeita, porque Ele nos abriu o caminho, porque Ele garantiu o perdão pleno, agora nós somos chamados a viver de um jeito diferente. Então vamos olhar com calma para o versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esse verbo considerar aqui é muito forte. No original,
Não é uma olhadinha rápida, superficial. É um verbo que significa observar atentamente, prestar atenção com cuidado, refletir, ponderar. A mesma palavra é usada, por exemplo, em Hebreus 3, versículo 1, quando o autor diz: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ou seja, do mesmo jeito que você é chamado a olhar para Jesus com atenção, com foco, com profundidade. Você também é chamado a olhar para os seus irmãos e irmãs em Cristo com atenção, com foco, com profundidade. E isso já confronta a mentalidade de muita gente hoje. Nós vivemos numa cultura muito individualista. Muito eu e Deus, minha fé, meu momento, meu devocional, minha experiência. Mas o autor de Hebreus está dizendo, não é só considere a Deus, é consideremo-nos uns aos outros. Em outras palavras, pare de olhar apenas para si mesmo. Preste atenção nas pessoas que Deus colocou ao seu redor na comunidade da fé. E para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esse estimular, em algumas traduções, poderia ser provocar, despertar, até cutucar. A ideia é quase de causar uma reação, mexer com o outro, não deixá-lo acomodado. Mas o objetivo não é briga, não é disputa. O objetivo é amor e boas obras. Não é apenas provocar emoções, fazer a pessoa sentir algo. É estimular-se mutuamente a amar de verdade, de forma sacrificial, e a praticar ações concretas de bondade, justiça, misericórdia. Perceba, a visão bíblica de comunhão não é cada um vivendo sua fé isolado, às escondidas, longe do outro. É uma comunidade onde um observa o outro com amor, e um desperta o outro para viver o que já recebeu em Cristo. Agora olhe comigo o versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quando a Bíblia diz não deixemos de nos congregar, ela não está falando apenas de ir ao culto no domingo, sentar num banco, assistir e ir embora. É muito mais profundo. Congregar é o hábito de estar junto como corpo. É o compromisso de fazer parte de uma comunidade de fé de forma real, de caminhar junto, de ser conhecido, de conhecer, de repartir vida. Naqueles dias, alguns já estavam abandonando esse compromisso. Talvez por medo da perseguição. Talvez por decepções internas. Talvez por cansaço espiritual. O autor diz, isso está se tornando costume de alguns. Ou seja, começou como uma exceção, virou hábito. E ele responde, não façam isso. Em vez disso, façamos admoestações. Admoestar aqui é encorajar, exortar, consolar, confrontar em amor. É falar a verdade com carinho, é segurar na mão e dizer, meu irmão, não desiste, vamos juntos. E ele dá a motivação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia, com D maiúsculo, se refere ao dia do Senhor. O dia do juízo, o dia do retorno de Cristo, o dia em que ele virá para julgar vivos e mortos, para consumar o seu reino. O autor está dizendo, quanto mais vocês percebem que a história está caminhando para esse dia final, mais vocês precisam uns dos outros. A comunhão não é um enfeite opcional da vida cristã. É parte de como Deus nos guarda até o fim. É um dos meios que o Senhor usa para nos manter firmes em Cristo até o dia da sua volta. Então, se a gente pudesse resumir a ideia central desses versículos no contexto original, seria algo assim. Em um cenário de perseguição, cansaço e tentação de abandonar a fé, Deus chama seu povo a não se isolar, mas se aproximar ainda mais uns dos outros. A igreja não é um clube de gente perfeita. É uma comunidade em luta, chamada a ser ferramenta de Deus para manter uns aos outros no caminho. Isso significa que feridas e conflitos não são surpresa para o Novo Testamento. Deus não olha para as nossas dores e diz, nossa, eu não esperava isso da igreja. Pelo contrário, a palavra já previa conflitos, já previa decepções, já previa situações difíceis. E, mesmo assim, o chamado é, não desista de Cristo, nem da comunhão, mas busque vivê-la como Deus ordenou, com amor, admoestação e esperança no dia que se aproxima. Agora, talvez você esteja pensando, tá bom, eu entendi o que o texto diz. Mas é a minha história.
E o que eu vivi? É aqui que nós precisamos deixar que Escritura interprete Escritura, e que o restante da Bíblia nos ajude a entender tanto a beleza quanto a realidade dura da vida em comunidade. Vamos lembrar primeiro o que Jesus mesmo esperava da sua comunidade de discípulos. Em João 13, versículos 34 e 35, na noite em que seria traído, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus diz: Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus não promete uma comunidade sem conflitos. Ele não diz: o sinal de que vocês são meus discípulos é que ninguém nunca vai falhar, que nunca haverá decepção, que nunca haverá pecado entre vocês. Ele diz: o sinal é o amor. Um amor do tipo que ele demonstrou na cruz. Amor sacrificial, que se doa, que perdoa, que serve, que lava os pés até de quem vai trair. Em Mateus 18, versículos 15 a 17, Jesus prevê que haverá ofensas na comunidade. Ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. Veja, Jesus não fica chocado com a possibilidade de um irmão pecar contra o outro. Ele não diz: se isso acontecer, acabou tudo, cada um por si. Ele dá um processo de confronto amoroso, passo a passo, com o objetivo de ganhar o irmão, de restaurar a comunhão, não de descartá-lo. Quando olhamos para as cartas do Novo Testamento, vemos a mesma expectativa. Em Gálatas 6, versículos 1 e 2, está escrito: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim, cumprireis a lei de Cristo. Perceba, a Bíblia parte do princípio de que haverá gente caindo. Haverá irmãos tropeçando. Mas também haverá irmãos maduros ajudando a levantar, restaurando com mansidão, carregando o peso junto. Em Efésios 4, versículos 1 a 3, o apóstolo Paulo diz: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E mais adiante, no mesmo capítulo, versículos 31 e 32, ele diz: Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Se Paulo manda tirar amargura, cólera, gritaria, malícia, é porque essas coisas já estavam acontecendo dentro da igreja. Ele não está escrevendo para o mundo lá fora. Ele está escrevendo para crentes, para uma comunidade cristã, dizendo: parem com isso. Tratem uns aos outros como Deus tratou vocês em Cristo. Em Tiago 5, versículo 16, nós lemos: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Deus espera transparência na comunidade. Não um teatro religioso onde todo mundo finge que está tudo bem. Mas um ambiente em que é possível dizer: eu pequei, eu falhei, eu preciso de ajuda, e encontrar oração, cuidado, não condenação fria. Em 1 João 4, versículo 20, está aquele choque de realidade. Se alguém disser: eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Não dá para separar amor a Cristo de amor pelos irmãos. A nossa relação com a igreja revela muito da nossa relação com o próprio Deus. Agora, alguém pode dizer: mas isso é o ideal, é o padrão. A realidade é outra. E é aqui que a Bíblia continua sendo muito honesta. Se você olhar para 1 Coríntios, por exemplo, vai ver uma igreja com divisões internas, com partidos em volta de líderes humanos.
Uma igreja com casos de imoralidade sexual escandalosa que não estavam sendo tratados. Com irmãos levando outros irmãos na justiça secular. Com bagunça nos cultos, abusos nos dons espirituais, gente se embriagando na ceia do Senhor. E, ainda assim, Paulo começa a carta chamando essa comunidade de Igreja de Deus que está em Corinto, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Isso não significa que Deus aprovava o pecado deles. Tanto que a carta inteira é correção, confronto, chamada ao arrependimento. Mas mostra que, mesmo uma igreja com problemas profundos, ainda é objeto do amor e da disciplina do Senhor. Em Apocalipse capítulos 2 e 3, vemos Jesus escrevendo cartas a 7 igrejas da Ásia. Algumas tinham perdido o primeiro amor. Outras toleravam falsos mestres e imoralidade. Uma era morna, nem fria nem quente. Jesus não passa pano. Ele exorta, corrige, chama ao arrependimento. Mas também elogia o que há de fiel. Ele diz: conheço as tuas obras. A Bíblia não romantiza a igreja. Mas também não autoriza abandonar Cristo por causa das falhas do povo. Ela nos chama ao arrependimento, à correção e à perseverança. Então, deixando a exegese clara diante de nós, vamos dar um passo mais pessoal agora. Vamos trazer isso para a sua vida, para a sua história. Muitos de nós fomos, de fato, feridos dentro da igreja. Isso não é teoria. Talvez você tenha sido ferido por um líder abusivo, que usou o púlpito para controlar pessoas, para humilhar, para manipular emocional ou financeiramente. Talvez você tenha sido alvo de fofocas cruéis, de calúnia, de julgamento precipitado. Talvez você tenha sido excluído de um grupo, de um ministério, de uma célula, sem explicação, sem conversa franca, sem cuidado pastoral. Talvez, quando você mais sofria, um luto, uma doença, uma crise familiar, ninguém te procurou, ninguém te ligou, ninguém te abraçou. Talvez você foi apontado, ridicularizado, porque não se encaixava num certo padrão de aparência, de classe social, de estilo. E o pior, tudo isso aconteceu em nome de Deus, num ambiente que deveria ser lugar de cura, não de mais feridas. A primeira coisa que eu quero dizer a você, à luz da Bíblia, é: sua dor é real, e Deus não manda você fingir que não doeu. Os salmos estão cheios de lamentos honestos. Gente de Deus dizendo: Senhor, por quê? Gente dizendo: fui traído por quem comia do meu pão. Jesus mesmo, na cruz, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? O primeiro passo bíblico diante da ferida não é colocar um sorriso falso e dizer tá tudo bem, glória a Deus. O primeiro passo é nomear a dor diante do Senhor. Você pode dizer: Senhor, eu fui ferido pela tua igreja. Eu fui ferido por pessoas que diziam te representar. Doeu, eu estou com raiva, eu estou confuso, eu estou cansado. Deus aguenta ouvir isso. Mas, ao mesmo tempo, a palavra nos convida a separar duas coisas. Uma coisa é ser ferido por pessoas na igreja. Outra, bem diferente, é achar que Cristo te feriu. Cristo, na cruz, foi ferido por causa de você. Ele não é o agressor, ele é o Salvador. Homens podem ter usado o nome dele para fazer o que é contrário ao coração dele. Líderes podem ter abusado da autoridade que deveriam exercer em submissão a Cristo. Igrejas locais podem ter falhado gravemente em representar o caráter do Senhor. Mas o Cristo dos Evangelhos, o Cristo da cruz, o Cristo ressuscitado, não é igual ao pecado do povo que carrega o seu nome. Então, primeiro, reconheça a dor, lamente, chore, fale com Deus. Segundo, separe, no seu coração, o que é a falha humana da fidelidade de Jesus. A partir daqui, uma grande pergunta se levanta. Tá, mas o que eu faço, na prática? Eu fico nessa igreja? Eu saio? Eu procuro outra comunidade? Eu me afasto de tudo? A Bíblia reconhece que existem situações em que uma comunidade se torna doente a ponto de ser necessária uma disciplina firme. Em 1 Coríntios 5, por exemplo, havia um caso de imoralidade sexual pública, escandalosa, e a igreja não estava lidando com aquilo.
Paulo diz que aquela pessoa, não arrependida, deveria ser afastada da comunhão, para que fosse confrontada e, quem sabe, se arrependesse. Em Apocalipse, nós vemos Jesus ameaçando remover o candeeiro de algumas igrejas se não se arrependessem. Ou seja, comunidades locais podem, sim, entrar num processo de adoecimento sério. Por isso, quando falamos com alguém ferido, nós não podemos simplesmente dizer, fica aí e aguenta tudo calado, porque sair é pecado. Existem contextos em que há abuso contínuo, manipulação espiritual, encobrimento de pecado grave, falta de prestação de contas, autoritarismo, uso do medo para controlar as pessoas, evangelho distorcido. Nesses casos, pode ser sábio, e até necessário, buscar outra comunidade mais saudável, sem abandonar a fé, sem abandonar a comunhão como princípio. Mas aqui entra um cuidado muito importante. Sair de uma comunidade não é licença para alimentar ódio, para viver em isolamento, para dizer, nunca mais vou me envolver com igreja nenhuma. O alvo não é ficar sem igreja. O alvo é buscar, em oração, um corpo local onde você possa servir e ser servido de forma mais saudável. Talvez isso leve tempo. Talvez você precise de um período de cuidado, de acompanhamento, de restauração. Mas a direção do coração precisa continuar sendo, Senhor, eu não quero viver separado do teu corpo. Então, o que você pode fazer, na prática, para lidar com as decepções, sem deixar que elas te afastem de Cristo e do povo de Deus? Eu quero sugerir alguns caminhos práticos, à luz da palavra. Passo 1. Leve sua dor a Deus em oração honesta. Não é despejar só em rede social, não é só contar para todo mundo, não é só se fechar em si mesmo. É primeiro colocar tudo diante do Senhor. Leia Salmos como o Salmo 55, onde Davi fala da traição de um amigo íntimo. Leia o Salmo 62, que fala de confiar em Deus em meio à opressão. Coloque ali as suas palavras, seus sentimentos, seu clamor. Diga, Senhor, eu não sei nem por onde começar, mas eu sei que o Senhor me vê. Eu sei que o Senhor conhece a verdade. Cura meu coração. Passo 2. Se possível e seguro, busque conversa franca com quem te feriu. Jesus nos deu um caminho em Mateus 18, versículos 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai e mostra-lhe a falta, entre ti e ele só. Nem sempre isso será possível, às vezes a pessoa não está acessível, ou o nível de abuso foi tão grave que há questões legais, de segurança, de trauma. Mas, onde for possível e sábio, procurar o irmão ou o líder diretamente, em particular, é mais bíblico do que ficar falando com todo mundo menos com ele. Se ele te ouvir, glória a Deus, você ganhou seu irmão. Se não te ouvir, Jesus manda levar uma ou duas testemunhas, alguém maduro, alguém que possa ajudar no diálogo. E, se ainda assim não houver arrependimento, a situação pode precisar ser levada à liderança, à igreja. Isso nos mostra que Deus se importa com a justiça. Ele não manda você engolir tudo em nome da paz. Ele propõe processos, caminhos, limites. Passo 3. Busque conselhos de irmãos maduros de outra igreja ou líderes confiáveis. Quando estamos feridos, nossa visão costuma ficar turva. A tendência é ir para extremos, ou idealizar tudo que vivemos antes, ou demonizar toda e qualquer forma de igreja. Ter alguém de fora, temente a Deus, com maturidade bíblica, que possa ouvir sua história, orar com você, apontar princípios, é fundamental. Isso pode ser um pastor de outra denominação, um conselheiro cristão, um irmão mais velho na fé, alguém que ame mais a verdade de Deus do que a própria imagem. Passo 4. Pratique o perdão como decisão diante de Deus, mesmo que a relação não volte a ser a mesma. Perdoar não é negar a justiça. Não é dizer que o que aconteceu não foi nada. Não é necessariamente voltar a ter o mesmo nível de intimidade ou permanecer no mesmo contexto. Perdoar é abrir mão de alimentar ódio no coração. É entregar a causa ao justo juiz, que é Deus. É dizer, Senhor, eu não vou ser refém do que me fizeram. Eu coloco essas pessoas nas tuas mãos. Faz justiça como o Senhor sabe fazer, e livra meu coração da amargura. Efésios 4, versículos 31 e 32, nos chama a lançar fora amargura, ira, cólera, e a perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Isso não acontece num dia só.
Muitas vezes, perdoar é uma decisão que precisa ser reafirmada quando a lembrança volta, quando a dor aperta. Mas é um passo fundamental para sua cura. Passo 5. Reabra o coração para a comunhão, ainda que devagar. Talvez, por um tempo, você só consiga participar de forma mais discreta. Talvez seja assistir a um culto, depois procurar um pequeno grupo, conhecer pessoas aos poucos. Você não precisa se jogar de cabeça de novo em todas as atividades, todos os ministérios, como se nada tivesse acontecido. Mas também não feche para sempre todas as portas. Peça ao Senhor sensibilidade para perceber sinais de saúde numa comunidade. A palavra é pregada com fidelidade, Cristo ao centro. Existe prestação de contas, pluralidade de liderança, não um ungido intocável. O pecado é tratado com seriedade, mas com misericórdia, sem 2 pesos e 2 medidas. Há espaço para confissão, para vulnerabilidade, sem espetáculo, sem exposição desnecessária. E, à medida que Deus for restaurando seu coração, se envolva de novo, sirva, deixe-se servir, compartilhe sua história com sabedoria, sem fofoca, sem envenenar outras pessoas, mas também sem negar o que Deus fez em meio à dor. Agora, para que tudo isso não vire apenas um faça isso, faça aquilo, nós precisamos lembrar quem nós somos em Cristo. Você não busca comunhão para tentar ser aceito por Deus. Em Cristo, você já é aceito, já é amado, já é perdoado. Em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6, Paulo diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, que nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, que nos agraciou no amado. Isso significa que a sua identidade não é o ferido pela igreja. A sua identidade profunda é filho de Deus em Cristo, amado, perdoado, recebido. Porque você é membro do corpo de Cristo, você agora é livre para viver como membro. Você não precisa viver se protegendo o tempo todo, controlando tudo, porque o seu valor não depende da opinião daquela comunidade, daquele pastor, daquele grupo. Quando você lembra que sua identidade está em Cristo e não na aprovação da igreja, você consegue lidar com críticas, falhas e injustiças sem desmoronar completamente. Você sofre, você chora, mas você sabe, minha raiz está mais funda do que isso. Eu pertenço a Jesus. Por isso, eu quero te sugerir uma oração bem prática para hoje. Ainda hoje, separe alguns minutos e ore algo assim. Senhor Jesus, eu fui ferido. Mas eu não quero romper contigo. Mostra-me que passos concretos dar para buscar cura e, no tempo certo, comunhão saudável de novo. Essa oração simples já é um passo de fé. É dizer, Senhor, eu não vou deixar que a história que eu vivi tenha a última palavra. Eu quero que a tua palavra tenha a última palavra sobre mim. E aqui, nós precisamos levantar os olhos para o próprio Cristo, para o Evangelho. Você já parou para pensar que o nosso Senhor Jesus também foi profundamente ferido pela igreja do seu tempo? Ele foi traído por um dos 12. Abandonado pelos demais, que fugiram com medo. Negado por Pedro, que dizia que jamais o abandonaria. Rejeitado pelo próprio povo, que preferiu soltar um criminoso do que a ele. Na cruz, ele foi ferido pelos pecados da igreja e pelos pecados contra a igreja. Isaías 53, versículo 5, diz: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O único realmente justo foi profundamente ferido por pecadores, para poder perdoar pecadores que ferem e pecadores feridos. Quando você olha para a cruz, você vê alguém que entende a sua dor melhor do que qualquer outra pessoa. Ele sabe o que é ser acusado injustamente. Ele sabe o que é ser abandonado pelos mais próximos. Ele sabe o que é ser usado como bode expiatório de sistemas religiosos corrompidos. Mas ele também sabe o que é, em meio a tudo isso, orar, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em Cristo, Deus não apenas salva indivíduos isolados. Ele forma um corpo, uma família. Efésios 2, versículos 19 a 22, diz que já não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Sua união com Cristo vem primeiro. A união com a igreja flui disso. Você não persiste na comunhão para ser salvo. Mas porque foi salvo, é chamado a persistir na comunhão. O Evangelho nos liberta de dois extremos perigosos. Primeiro extremo, idealizar a igreja, esperar perfeição, achar que, se houver qualquer falha, qualquer pecado, qualquer frustração, então não é de Deus. Segundo extremo, demonizar a igreja, achar que não há nada de Deus ali, que todo líder é interesseiro, que toda comunidade é hipócrita, e que a única forma de ser sincero é viver uma fé solitária, desconectada. Nenhum desses extremos é bíblico. A Bíblia nos chama a amar a igreja com realismo. A ver seus pecados, sim. A confrontar o que precisa ser confrontado, sim. Mas também a enxergar onde a graça de Deus está agindo, a honrar o que é de Cristo ali, a não jogar fora o corpo por causa das feridas de alguns membros. Talvez você ouça tudo isso e diga, eu entendo, mas é difícil demais. E eu concordo com você. Por isso, nós não terminamos com um vai lá e tenta com a tua força. Nós terminamos olhando para a graça de Deus e pedindo ajuda. Se você está ferido pela igreja, eu quero te convidar agora a orar comigo. Não é para minimizar sua dor. É para colocá-la aos pés de quem entende de dor, que é o nosso Senhor. Antes de orar, deixe eu resumir, em uma frase, a verdade central da palavra que vimos hoje. Em meio à dor e à decepção com a igreja, Deus não te chama a abandonar Cristo e a comunhão, mas a buscar cura nele, no tempo certo, viver a comunhão de forma bíblica e saudável. E se eu pudesse te deixar com uma pérola prática para o dia de hoje, seria esta. Não deixe que a ferida de alguém te afaste de Cristo que foi ferido por você. Hoje, ainda hoje, dê pelo menos um passo concreto em direção à cura. Talvez seja fazer aquela oração honesta. Talvez seja enviar uma mensagem para alguém maduro na fé, pedindo uma conversa. Talvez seja voltar a abrir a Bíblia depois de muito tempo de afastamento. Um passo. Deus honra passos pequenos dados na direção certa. E lembre-se, a grande história da Bíblia não é a história de uma igreja perfeita. É a história de um Salvador perfeito que não desistiu de uma noiva imperfeita. Jesus está preparando para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Hoje ela ainda é cheia de marcas, de falhas. Mas ele prometeu concluir a obra. Um dia, você vai experimentar comunhão sem pecado, sem mal-entendido, sem abuso, sem injustiça. Na nova criação, na presença do Cordeiro, com todos os santos redimidos. Até lá, nós caminhamos com olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé, e lidamos com a igreja real, do jeito que ela é, com graça e verdade. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu reconheço que a igreja é tua, não é minha. Eu te entrego agora as feridas que pessoas da igreja me causaram. O Senhor conhece cada detalhe, cada lágrima, cada confusão do meu coração. Eu não quero fazer dessas feridas uma desculpa para abandonar a fé. Eu não quero transformar a decepção com pessoas em afastamento de ti. Cura meu coração, Senhor. Arranca a raiz de amargura. Dá-me discernimento para saber onde devo permanecer, onde devo sair, e para onde o Senhor quer me levar. Não me deixes viver separado do teu corpo. Leva-me, no tempo certo, a uma comunhão saudável, onde eu possa ser cuidado e também cuidar de outros. Ensina-me a perdoar como o Senhor me perdoou. Ajuda-me a separar, no meu coração, o teu caráter santo do pecado dos homens. Eu descanso na verdade de que, em ti, eu já sou aceito, amado e perdoado. Eu te agradeço porque o Senhor foi ferido para que eu fosse sarado. Em teu nome eu oro, Jesus. Amém. Se hoje o Espírito Santo falou com você, não endureça o coração. Peça ao Senhor, agora mesmo, o nome de pelo menos uma pessoa madura com quem você pode conversar sobre isso com segurança. Decida dar esse passo nesta semana. E à medida que você caminha, guarde esta frase no coração. Não deixe que a ferida de alguém te afaste de Cristo que foi ferido por você.
Que o Senhor te abençoe, te cure e te firme em Cristo e no corpo de Cristo, para a glória dele.